Obras-primas. Gênesis capítulo 1, versículo 31. E eis que era muito bom. João capítulo 19, versículo 30. Está consumado. O que é que constitui uma obra-prima? Anne Hitler, um especialista de Nova York, disse certa vez: você sabe que encontrou uma obra-prima de arte porque ela fica com você pelo resto da vida. Obra-prima se define como uma suprema realização artística ou intelectual. Ela deveria evocar algum tipo de reação no observador, seja curiosidade, admiração ou mesmo repulsa. Às vezes, uma obra-prima é simplesmente perfeita, sem que nada possa ser feita para melhorá-la. É comum que se veja a assinatura do artista, indicando que ele terminou seu trabalho. As citações dos versículos acima revelam assinaturas de aprovações das duas maiores obras-primas do universo. Era muito bom é a assinatura da obra-prima da criação. Está consumado é a assinatura de aprovação da obra-prima da salvação. Os grandes artistas entre os homens são inspirados pelo que vem, por aquilo que já existe. Para Van Gogh foi o girassol, para Da Vinci o rosto de uma mulher, mas para o Deus Todo-Poderoso não havia absolutamente nada. De uma maneira bruta, que era sem forma e vazia, ele criou uma cena de inimaginável beleza. E a luz, que estabelece o tom de qualquer pintura, o artista precisa de primeiro capturar a luz. O grande Deus fez a luz, e àquela tela negra ele acrescentou uma intensidade de luz. Ele pôs o sol deslumbrante no céu e em toda a sua extensão espalhou com seu pincel bilhões e bilhões de estrelas. Depois ele adicionou a textura, a areia da terra, a água dos mares, as planícies de gramas, as florestas de árvores, os vales verdejantes e as montanhas cobertas de neve. Depois ele adicionou a cor. Ao longo da paisagem, todos os tons verdes aparecem, desde os peixes exóticos até os corais de recifes dos mares tropicais e os arranjos incríveis de flores e plantas que brotam na terra. Há uma diversidade de cores vibrantes. Cada detalhe acrescenta beleza, camada por camada, até que o artista alcança o clímax na sua criatividade, na formação da mais intricada e a mais sofisticada escultura já vista. Não foi com bronze, cobre ou algum material precioso, mas com o pó da terra que ele formou o homem. E na sua escultura, ele soprou o fôlego da vida, fazendo do homem uma alma vivente. 6 dias de trabalho, os filhos de Deus exclamavam de alegria ao contemplar a obra-prima da criação, e o Mestre assina a sua aprovação, e eis que era muito bom. 4.000 anos mais tarde, uma outra obra é encomendada. A matéria bruta não são as trevas, sem forma e vazia, mas a essência da luz, de total pureza e beleza. E ainda, sobre esta tela perfeita, o mestre pincela os tons profundos de carmesim e escarlata. Ele toma um pigmento da negrura do carvão e, pincelada sobre pincelada, o Senhor coloca sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías capítulo 53, versículo 6. Aquele que era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, Hebreus capítulo 7, versículo 26, é feito pecado por nós, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Enquanto na primeira cena a luz foi acrescentada, aqui ela é tirada. O sol é encoberto, pois a cena que se desenrola é gráfica demais para ser contemplada por olhos humanos. Jamais podemos imaginar uma cena de tão profunda e densa escuridão
em que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías capítulo 53, versículo 5. Os filhos de Deus, que haviam exclamado de alegria ao assistir o Mestre transformar algo negro e vazio numa cena de extraordinária beleza, agora observam em silêncio enquanto ele toma algo belo e o torna tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías capítulo 52, versículo 14. E por fim, depois de 6 horas de trabalho, o artista assina a sua aprovação absoluta. Está consumado. Uma cena que aos olhos do mundo é sem valor, mas que vista do céu é inapreciável. Esta obra está em um grande contraste com as dos maiores artistas entre os homens. Da Vinci certa vez disse: a arte nunca é terminada, apenas abandonada. Suas últimas palavras foram: eu ofendi a Deus e a humanidade porque a minha obra não alcançou a qualidade que deveria. A maior parte das obras-primas dos homens pendem nas paredes das galerias particulares dos bilionários para serem vistas apenas por uns poucos privilegiados. Mas as obras do Mestre podem ser apreciadas por todos na criação e na salvação. Pois ele diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 22. Há um ditado no mundo da arte: ninguém sai de perto de uma obra de Rembrandt indiferente. Diante da obra-prima da criação, contemplamos, extasiados, o teu poder na vasta criação. Ao contemplarmos a obra da salvação, cantamos a glória do Rei triunfante, por quem, na vitória da morte, o domínio ficou quebrantado.